O que eu faria se eu tivesse 20 anos de idade? Mas quem olha assim, você fala, putz, Diego, mas você tem quantos anos, cara? Chuta a minha idade aí, coloca nos comentários. Quantos anos você acha que eu tenho? Cara, vou te falar agora, eu tenho 24. 24 anos e eu tô aqui pra te falar não o que eu só faria se eu tivesse 24 anos de idade, mas o que de fato eu tô fazendo. O que eu tô investindo, o que eu acredito, o que eu tenho feito. Pra quem não sabe, hoje tem uma empresa chamada Skill Hub. Nessa empresa a gente tem aí anualmente faturamento que bate ali na casa dos seus 100 mil reais por mês coletado, vendido tá para mais. A vida do empresário, do empreendedor, são momentos ali que são altos, tem momentos que são baixos, meses ali que a gente vê desafiadores, mas meses que vem crescendo. Pra quem não sabe, eu vim do Rio, tô morando sozinho já tem 5 anos que eu moro sozinho. E de fato, eu não vou te falar o que eu faria se eu tivesse feito 20 anos, o que eu faria com 20 anos de idade, mas o que eu fiz, e eu aos 24, acabei de completar mês passado, tô fazendo. E de fato, o que eu tenho feito e tem me ajudado a me desenvolver. Já viajei por 2 vezes já para a Europa, conheci diversos países, Mônaco, Itália, Portugal, né? Viajei bastante, conheci vários estados no Brasil, Rio, eu sou do Rio, né? Fui para São Paulo, Minas, e de fato estou construindo a minha empresa com equipe, com funcionários, colaboradores, com meus sócios e acima de tudo buscando a Deus. E de fato, não só o que eu faria, mas o que eu venho fazendo todos os dias, de fato, desde esses 20 anos. Eu me mudei com 19 anos de idade, eu vim para São Paulo, sim, tinha acabado de fazer 19 anos. Eu lembro que eu tinha feito aniversário em julho, foi em agosto eu estava aqui. E de fato, muitas pessoas se perguntam às vezes quando chega na cidade, o que eu faço da minha vida, eu não sei que faculdade eu faço, eu não sei que negócio eu começo a trabalhar, eu não sei se eu faço uma faculdade, se eu faço um MBA, se eu vou viajar para fora do país, se eu toco o negócio do meu pai, a empresa do meu pai, a empresa da minha mãe, o que eu faço, ou se eu saio da comunidade que eu tô morando, da vida que eu tô levando, enfim. Não sei o que é a vida que você tá levando, mas de fato, o que eu tenho buscado fazer todos os dias para construir uma empresa que cresce, para construir, buscar construir patrimônio. De fato, é um dos primeiros passos. Não tem um roteiro, de fato, que eu escrevi, mas uma das primeiras coisas que eu tenho feito e que eu fiz foi mudar do lugar de onde eu estava. Mudar do lugar de onde eu estava. Diego, como assim mudar do lugar de eu estava? Porque quem não sabe, eu sou do Rio. Então, quando eu fiz meus 18 anos, minha primeira intenção, meu desejo já era mudar, mas na época eu não tinha grana. E aí, quando na primeira oportunidade que eu tive, de 19 anos, que eu tinha uma motinha, vender aquela moto e mudar para outro estado, foi quando eu vim morar aqui em São Paulo. A primeira oportunidade que eu tive, eu vim. E, Diego, você já tinha algo certo para ir morar em São Paulo? Você já tinha um trabalho fixo? Não. Eu tinha 2 mil reais na conta e 3 meses e um mês de calção pago de um quartinho de empregada que eu fui morar. Na época eu comecei a trabalhar com marketing, então eu comecei a fazer a parte de social media, criação de redes sociais ali, gestão de redes sociais, comecei a me especializar nisso, e ali eu comecei a me desenvolver, desenvolver minhas habilidades. Lá no Rio eu já estava estudando um pouco sobre isso, só que de fato eu nunca estive 100% pronto, sempre fui me aprimorar, sempre fui estudar, sempre fui entender mais sobre isso. E a primeira missão assim que eu fiz, e se eu tivesse talvez no seu lugar, óbvio que vai depender muito do teu contexto, da tua família, como que foi a tua criação com a tua família, com o teu pai, com a tua mãe, as tuas crenças, vai depender de muitas coisas, mas de fato o que eu faria e o que eu fiz aos 20 anos foi morar em outra cidade, cara. E eu vou te falar, melhor decisão que eu fiz. Melhor decisão que eu fiz porque, por mais que eu ame o Rio de Janeiro, pelo menos o núcleo ali que eu estava inserido, das pessoas que estavam inserido, eram pessoas muito boas, maravilhosas, pessoas que amavam a Deus, que muitas delas me formaram em me aproximar mais de Deus, mas de fato pessoas que tinham uma mentalidade às vezes um pouco pequena de crescer, de prosperar financeiramente, de viajar, de buscar mais o que Deus espera de você em outros lugares, em outros patamares, de outras formas. Então a primeira coisa que eu fiz em viajar, em ir morar em outro estado, em ficar longe dos meus pais, onde meus pais não sabem até hoje os desafios que eu passei aqui,
mas que de fato eu fiz esse primeiro passo, eu dei esse primeiro passo de sair do lugar de onde eu estava. De fato abriu muito a minha mente, me fez fazer amizade com muitas pessoas, conhecer muitas pessoas, fazer relacionamentos, amigos que eu tenho. Então a família que eu deixei lá no Rio, que era meu pai e minha mãe, eu sou filho único, eu consegui encontrar, ter uma família aqui, fechar negócios, encontrar os meus 2 sócios. Hoje eu encontrei eles aqui, um é carioca, outro é paranaense, mas eu encontrei eles aqui em São Paulo. Então, de fato, esse sair da tua terra, da tua parentela, e ir para a terra onde Deus está te mostrando, de fato vai fazer toda a diferença. E sem contar que a própria Bíblia fala, óbvio que num contexto diferente, mas que os de casa não honram os seus profetas. Ou seja, talvez você não vai ser valorizado da maneira que você está esperando, que você quer que te valorize no lugar de onde você veio, até mesmo porque as pessoas vão te olhar como o Dieguinho, me olharia ali como o Dieguinho, como o Diegão, como o Diego, que sempre foi aquele mesmo cara. Mas quando tu vem para uma nova realidade, tu dá um passo de fé, tu dá um passo de ousadia, só de você estar aqui, as pessoas já te olham diferente, não olhar diferente. Aqui, ou o lugar que você for morar, não interessa. Mora do outro lado do país, cara, como é que você veio pra cá? Você é corajoso, sozinho e tal. As pessoas já te olham diferente, e só isso já faz você mesmo se enxergar também de uma maneira diferente. Então, aos 20 e poucos anos, mas uma das melhores coisas que eu fiz foi morar em outro estado. Conheci outras cidades, conheci outros lugares. O que eu faria e tenho feito quando eu fiz com meus 20 anos, o que eu faria e tenho feito? Cara, estudado e buscado me aprimorar em conteúdos que de alguma maneira, em materiais, em trabalhos de alguma maneira que são escaláveis. Isso como a própria internet, né? Então hoje eu tenho uma empresa, Skill Hub de tecnologia, que trabalha com toda a parte de sistema, BPO financeiro, prospecção, parte de SDR com IA. Então a gente coloca um IA que consegue atender 1000 pessoas ao mesmo tempo. Então, trabalhar com uma ferramenta escalável, então a minha venda, ela ainda não é totalmente escalável, porque ela é uma implementação, mas o meu produto é extremamente escalável. Então, o produto que atende o meu cliente, a forma como consigo abordar os clientes é extremamente escalável. Então, é um produto que uma implementação que eu faço trabalha por 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, infinitas. Então, é um produto escalável. E trabalhar com a internet, como propriamente aqui, produzir conteúdo, tudo isso que eu estou fazendo aqui, querendo ou não, é intencional de construir algo o máximo escalável possível. Terceiro lugar, né? Então, trabalhar com algo escalável, trabalhar com algo que vai estudar sobre isso. Então, primeiro, viajar. Segundo, trabalhar com algo escalável. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, muito pelo contrário, acho que acima de tudo isso, é buscar ter uma vida com Deus. Mas, cara, como assim, cara? Você tá falando de ser crente, de ser o cara chato? Não. Buscar ter uma vida com Deus é, de fato, você entender que hoje, eu não vivo debaixo somente dos meus achismos, das minhas vontades, mas eu busco viver hoje debaixo de uma promessa de Deus. Então, de fato, de algo que Deus designou para mim, Deus desenhou para mim. Então, momentos difíceis que eu já passei, cara, Deus sempre esteve comigo. Deus sempre esteve me guiando, Deus sempre esteve pegando na minha mão, Deus sempre esteve me orientando. Então isso, insere, estar envolvido, cara, numa igreja, irmão. Não vai nessa onda de que, pô, tu não vai pra uma igreja. Não siga isso, mano. Vá numa igreja que você se identifique, vá numa igreja que você sinta bem ali com as pessoas. Não se sentir bem por você se sentir. Não, mas um lugar onde você seja edificado, você seja repreendido, onde você cresça. Porque é muito fácil, principalmente quando você vai morar sozinho, você vai estar num lugar novo. É muito fácil, se você não tomar cuidado, você se contaminar, se você não tiver discernimento pelas pessoas que vão estar ali do seu redor, que às vezes não vão estar na mesma inclinação que você, ou até mesmo desanimar, desistir, acontecer N fatores, tá? Então, se eu tivesse nos meus 20 e poucos anos, eu iria, já fiz, morar em outra cidade. Com certeza moraria em outra cidade, outro estado, outro país, vai aprender um idioma novo, vai ser obrigado a sair da sua zona de conforto. Aí onde você tá, todo mundo te conhece as mesmas pessoas, o mesmo povinho, que fala as mesmas, conversa fiada, a mesma coisa. Cara, sai daí. Segundo, cara, vai trabalhar com algo escalável. A internet, querendo ou não, tá aí, cara. Ah, mas é balela. Mas, cara, querendo ou não, trabalhe com algo escalável, trabalhe com algo que te dê um pouco mais de liberdade. Hoje eu tenho a rotina de todo dia pro escritório, tá? Uma rotina. Mas querendo ou não, cara, hoje, se eu for viajar, como eu fui viajar mês passado, fui lá pra João Pessoa, cara, trabalhei de lá. Óbvio que quando tu vai galgando uma certa responsabilidade na empresa, que é o meu caso como dono,
vai exigir uma entrega maior, vai exigir um tempo maior, então talvez aquela liberdade, mas naquele momento não vingue ainda, mas você vai conseguir ainda assim ter uma possibilidade de ter uma escala muito maior, ter um pouco mais de liberdade. Cara, hoje eu vou pra empresa, ter uma rotina, mas cara, a hora que eu quiser sair, a hora que eu quiser, eu vou, fico à vontade, porque eu sei que eu posso botar um computador, cara, e fazer a minha reunião, fazer a minha apresentação, fazer o meu processo de venda tranquilo. Então isso me dá uma paz muito grande, ver que todo mundo às vezes precisa sair, pegar ônibus, cara, trabalhe com algo escalável. Ah, estudar, sei lá, tráfego pago, agora agente de IA, vai estudar N fatores, como produzir conteúdo, como, enfim, vai fazer algo, cara. Ah, mas eu não tenho tempo. Irmão, arruma tempo. Arruma tempo. E o terceiro, como eu falei, é me apegar em Deus, porque de fato toda a direção vem dele. Essa vez o vídeo foi um pouquinho mais curto, mais objetivo, mas se de alguma maneira fez sentido pra você, cara, falou contigo, curte aqui embaixo, coloca um comentário, fala pra mim o que fez mais sentido pra você e me dá ideias dos próximos vídeos. Beleza? Tamo junto.